que motivou, em parte, o SPD a juntar-se aos conservadores? A tradição política da Alemanha, não é? Não é a primeira vez que esse SPD entra numa coligação de governo com com a CDU e a CSU, não é? Porque ideologicamente estão separados, mas eles estão unidos. A Alemanha, enfim, é daqueles países onde os partidos, mesmo sendo ideologicamente equidistantes, cooperam, formam governos juntos, não é? Mesmo, por exemplo, o governo que caiu de Olaf Scholz, havia ali o FPD, que é uma formação política ideologicamente de direita, mas mesmo assim entrou no governo e por acaso caiu porque a FPD saiu do governo de Olaf Scholz, né? Enfim, há essa história política alemã que permite que os governos alemães possam ser integrados por partidos que ideologicamente possam ser ou de centro, ou de esquerda ou de direita, né? De resto, enfim, o governo Merz penso que vai nascer, né, no próximo dia 6 de maio, que é a data prevista para que o Bundestag eleja o seu governo, tendo a maioria ali, o seu governo vai nascer, e se repetir a história das últimas coligações de Angela Merkel, enfim, pode ser que também o seu governo dure muitos mandatos, né, muitos mandatos parlamentares, sempre a reboque, tendo como reboque FPD, desculpa, SPD. E o SPD, por sua vez, enfim, deverá também, porque o presidente parece que estava receoso, não queria entrar para esta aliança. Eventualmente terá percebido que se assim acontecesse, podia se repetir os 16 anos de Angela Merkel. Se espera que isto não aconteça para o bem da alternância política alemã. O SPD terá neste governo pastas bastante relevantes, né, como pastas que têm a ver com a defesa, a justiça, o trabalho, a economia, o ambiente, cooperação econômica, construção, enfim, são pastas que poderão, de certa forma, garantir aquela relação necessária com o setor social do país e deixar que esse CDU se concentre por questões macros, né, questões mais estratégicas da economia alemã. Mas, em parte, quem é o Merz neste sentido, a olhar para o panorama político, aquele pode representar na política alemã? É o próximo primeiro-ministro alemão, né? É uma figura que, enfim, se conhece da política alemã, é quase uma figura congregadora, né? E também do centro, né? Porque esse CDU, SCU são formações de direita, mas do centro. Por isso que preferiram não fazer aliança, entrar em aliança com a Alternativa für Deutschland, né? Que é aquela formação política que vem sendo acusada como sendo pró-nazismo, né? Ou ligada ao renascimento nazista alemão, né? Mas esta formação, por acaso, tem vindo a superar as outras formações nas sondagens. Mostra que se essa coligação que vai nascer titubear, poderá haver a próxima eleição a Alternativa Deutschland como sendo o partido mais votado. Depois irá se repetir a mesma coisa que os partidos não aceitariam entrar na formação do governo com ela, né? Mas, enfim, é uma figura que penso que, se entrar para o governo, poderá garantir, de certa forma, o renascimento alemão pós conflito, neste ambiente de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas não sei se, em termos de política externa, é diferente do que já se viu até aqui, não é? Pode ser que alguma coisa mude, porque a tradição de CDU também de relações muito próximas com a Federação Russa. Veremos se, com o novo governo, alguma coisa irá mudar, porque até aqui, na gestão de Olaf Scholz, manteve-se a linha habitual neste conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Veremos se, eventualmente, pode ser que, estando no governo e tendo a pasta de relações exteriores, tem aproximações com o presidente Trump, e seguramente pode, se isto acontecer,
influenciar que haja uma mudança de política europeia vis-à-vis a resolução do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Penso que é uma das últimas peças que faltava para tentar compreender se haverá mudança da política europeia no que toca ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, tendo em conta o investimento diplomático dos Estados Unidos, ou se vai continuar tudo do mesmo, né? E veremos como é que isso vai ser feito. Pois, para finalizarmos, como é que os outros partidos, como os Verdes ou o FDP, estão a reagir a esta nova configuração na Alemanha? Bem, a FPD penso que não conseguiu voltar para o Parlamento. Os Verdes devem ter conseguido pouca coisa, em poucos lugares no Parlamento. Mas não é uma coisa que eles diz respeito, isso é uma coligação entre CDU, SCU e SPD. O que pode acontecer é eles serem oposição, e na oposição tentarem mostrar-se como sendo alternativa a uma próxima eleição. Mas penso que é uma coligação que podia não ter acontecido se SPD tivesse votado contra, né? Mas como os militantes votaram a favor, a coligação vai nascer e os outros partidos vão estar na oposição e esperar que o governo caia. Mas o risco que existe, a possibilidade que existe é que este governo, essa coligação dure quase toda a legislatura, porque já é tradição. Houve nos últimos governos de Merkel, SPD nas suas coligações, e ela ficou no governo 16 anos, né? E daí que, enfim, pode-se repetir isto mais outra vez, né? Enfim, veremos como é que este governo vai gerir a economia alemã nessa altura, que relações poderá ter com os Estados Unidos, como poderá propor o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e depois como pode fazer para evitar que a alternativa for Deutschland continue a crescer, porque se continua a crescer e este governo cair, o próximo governo alemão será eventualmente deste partido da extrema-direita, quizá incluindo até a participação do próprio CDU, se for o caso, né?